Sejam todas e todos muito bem-vindos à disciplina Pesquisa em Serviço Social do curso de Serviço Social. Na nossa primeira unidade, que se refere ao vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação do assistente social. Então, qual é essa relação da atuação do assistente social com a pesquisa social? A pesquisa, ela se configura numa das principais estratégias da intervenção do assistente social, porque ela se configura numa ferramenta, não é, de aprofundamento, de busca da compreensão das expressões da questão social. Lembram-se? O objeto de trabalho de estudo do assistente social são as expressões da questão social que advêm das relações desiguais do sistema capitalista desenvolvidas a partir do mundo do trabalho. Correto? Então, quando nós pontuamos, quando nós traçamos a pesquisa enquanto um dos instrumentais da atuação do assistente social, isso quer dizer que a gente precisa organizar esses instrumentos de pesquisa dentro da nossa percepção, não é, de prática profissional e das dimensões de atuação do assistente social. Então vamos lá, né? A atuação do assistente social, ela é baseada num processo de compreensão, de observação, de análise, das expressões da questão social, ou seja, nós não nos importamos com o fenômeno dado, né? Com o fato ali, com o aparente, né? Com o fenômeno posto numa perspectiva de responder, né? De dar uma resposta imediata àquela questão. A perspectiva da atuação do assistente social e a sua relação com pesquisa é justamente essa busca pelas mediações, né? Busca compreender o que de fato está ali por detrás daquele fenômeno aparente, não é? Daquelas relações postas ali. Então, a atuação do assistente social vai utilizar a pesquisa para que possa compreender o quê? O que fica por detrás, o profundo. Não é? O que é que efetivamente vem causando, não é, aquele fenômeno, aquele fato social. E se a gente recorda, né, ou se vocês já tiveram contato ou não, a pesquisa, a gente lembra sempre aquela pesquisa conectada ali com a produção do conhecimento, com a ciência. Então, a pesquisa, para que ela possa se configurar como tal, né, como uma pesquisa científica, uma produção de conteúdo efetivo, ela precisa essencialmente da elaboração de um método. Então, mesmo a pesquisa ela sendo utilizada enquanto instrumento do assistente social no seu dia a dia, ela não pode ser desenvolvida de forma aleatória. Portanto, o assistente social, ele precisa deixar bem claro, primeiro, o objeto de estudo. Então, como vocês leram no material, vamos pegar o caso de um assistente social na política de saúde. Então, a partir daquele caso, o assistente social delimita que ele precisa pesquisar, que ele precisa compreender com mais profundidade como se deram aquelas relações, o que de fato ocorreu, o que de fato tem por trás daquela questão, né? E não simplesmente ali do problema ou da demanda que lhe foi posta a prover as respostas ou as estratégias de intervenção. Então, a partir daí, o assistente social, ele delimita o quê? O objeto de pesquisa. E a partir daí, ele vai traçar o problema, então o porquê, né? Qual é o problema ali, qual é o seu questionamento a respeito daquele objeto de estudo. A hipótese. Então, o que se configura na hipótese? A gente vai conversar na próxima unidade, no próximo vídeo, essas dimensões mais técnicas de pesquisa.
ok? Aqui é só para a gente compreender a relação entre pesquisa e atuação profissional. Então, a hipótese. O que seria a hipótese? A hipótese, ela se configura nessa conexão objeto de estudo, problema, que é pergunta, e uma dedução, uma possibilidade de uma resposta à indagação, problema, que está correlacionado diretamente ao quê? Ao objeto de estudo, certo? E a partir da elencação desses 3 itens essenciais que se configuram no método, nós partimos para quê? Para a base, o referencial teórico. A partir de quais referenciais, de quais bases nós iremos fundamentar esse método e desenvolver o nosso percorrer de pesquisa. É a partir daí que o primeiro e mais essencial instrumento, não é, que deve fazer parte da nossa atuação profissional é o nosso código de ética. Ele é a principal e a primeira fonte a ser buscada ao longo de todo o nosso percorrer profissional. Partindo disso, nós iremos ali traçar quais serão as bibliografias, quais serão os referenciais a serem utilizados. A partir daí, as leituras são elaboradas, as perspectivas, a metodologia que vai ser utilizada, iremos fazer uma exploração sobre o tema, sobre aquele objeto, não é? Para poder aí desenvolver a pesquisa e chegar às nossas conclusões, as nossas possibilidades de resposta. Refutar ou confirmar a nossa hipótese, responder o nosso problema e, consequentemente, traçar as mediações àquele objeto de estudo, aquela expressão da questão social que será foco da intervenção da atuação profissional. Então, método, ele é fundamental, ele é essencial para o desenvolvimento de uma pesquisa, seja no nosso dia a dia profissional, seja no nosso dia a dia no meio acadêmico, seja em qualquer espaço. A pesquisa, ela é assim denominada por existir uma delimitação de um método, de um percorrer, uma explicitação, um referencial teórico, a elaboração clara, nítida, concisa do problema, da hipótese, do objeto de estudo. Ok? Então, recapitulando, a relação pesquisa e atuação profissional. Então, a pesquisa enquanto um dos nossos instrumentais, para além dos relatórios sociais, diagnóstico, pareceres, os diários de campo. Então, a pesquisa, ela se configura enquanto mais um instrumento, né, do nosso fazer profissional. E ele auxilia, ele possibilita ao assistente social tanto compreender as demandas ali postas, né? Como é que ele pode elaborar as mediações das demandas ali postas, né, das expressões da questão social, como também fundamentar e basear as proposições do próprio profissional enquanto a sua relação, o seu exercício profissional dentro das estruturas, dentro das relações de poder institucionais, né? Apresentando ali o resultado de um percorrer de pesquisa muito bem fundamentado, com o seu método muito bem elaborado, nítido, que um assistente social ele consegue também propor ali modificações, reconsiderações, estruturações, delimitação do que efetivamente, por exemplo, é a atuação do assistente social dentro daquela instituição. Ok? Então, nessa primeira unidade, é importante a gente compreender a pesquisa enquanto um instrumental, sim, da atuação profissional, uma das grandes possibilidades de subsídio, né, do fazer profissional no dia a dia do assistente social, ok? Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho esses métodos de pesquisa e como a gente pode desenvolver as mais diversas estratégias de pesquisa. Tudo bem? Então nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!